Estamos ao vivo. Método, forma. E aí, Jordana? Como? E a sua identidade. Identidade profissional. E aí, galeras? Que bom que vocês estão aqui. Tudo bem? Tô tomando uísque, tô brincando, tô não, tá, gente? É energético, ok? É energético, ok? O copo é esse, parece uísque, mas não é. Vou até pôr muito aqui, senão eu acho que eu tô tomando uísque. Não acharia ruim não, mas é energético. Não acho que sua ideia é doida não, só tá faltando pedaço, né? Ela tá faltando o assunto que a gente vai falar, método, forma, como e a sua identidade profissional. Que é o objetivo da aula de hoje, né? Enfim, esse aí é o lance. Mas antes de começar, me diga, vocês entraram em ação, fizeram alguma coisa, produziram alguma coisa, pensaram em alguma coisa, e aí? Me digam aí se vocês têm algum... E aí, Thaís? Feedback. Eu tenho muitas ideias para vocês. Muitas. Entenda uma coisa aqui, ó, tá? Oi, Kelly. Ô, Kelly, você nem deu o feedback do que eu te mandei ontem? Me dá aí um feedback. Lud, como é que tá sendo aí a construção do e-book? Me diga. E aí, Ju? Ô, Juliana, você é a Juliana que sanguínea? Que eu mandei o negócio do temperamento? É você? Tá. Tomara que seja. Uhum. O lance de ficar bom é ir fazendo com calma mesmo, assim. Né? É estruturar, pensar e colocar. Eu vou dar alguns exemplos aqui hoje. E... Bom, vocês vão ver vamos ver se faz sentido, tá? Eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio que é assim, ó. Confesso que para terapeuta é muito fácil para mim. Então, eu quero ir para os outros nichos, outras profissões. Então, eu estou estruturando aqui um negócio para a professora de inglês, que é para a Natália, mas enquanto isso eu vou falar para os terapeutas aqui. E aí, para os terapeutas, vocês podem pegar esse modelo e adaptar para vocês. Esse é o melhor. Deixa eu achar aqui, ó. Primeiro, vocês precisam aprender a entender o que tem por trás dos problemas das pessoas que você vai resolver. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em criar um negócio, um micronegócio, a gente está fazendo uma coisa específica. Nós estamos resolvendo o problema de alguém. Ok? Isso é muito importante. É isso que você tem que pensar. Alguém tem um problema que não consegue resolver, ou que as soluções que existem hoje são muito ruins e eu vou resolver esse problema. Então, só apontar o que aparece de problema no mercado não resolve muito. O que você tem que entender é: as pessoas têm um problema e elas não sabem como resolver esse problema. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês têm um problema.
vocês terapeutas, por exemplo, vocês precisam de um método próprio, porque vocês não sabem o que publicar, né? Vou começar de novo, vamos lá. Vocês acordam, não sabem o que publicar, não sabem que live falar, não sabem que assunto falar, diz que está perdida. Por que você está perdida? Porque você não tem uma referência da onde vai pegar esse conteúdo. Ou seja, qual que é o fundamento do conteúdo que você faz? Você não tem ele. Então você precisa desse fundamento. E qual o fundamento que é esse? Se for o que você pegou no curso que você fez, todo mundo já está fazendo igual. Logo, você precisa então de um método seu. Porque se for um método seu, com a sua cara, com as suas palavras, com os seus jargões, com o seu modo de operar, com as suas ferramentas próprias, quando você construir o conteúdo, que aí agora você vai saber que conteúdo construir. Você vai saber o porquê que você está falando aquilo que você está falando. Veja, isso é resolver um problema latente de uma pessoa, de um profissional. Estou dando um exemplo de como eu estou fazendo aqui, ó, claramente. Não é? Você tem um problema e eu vou resolver. Só que as soluções que existem, elas são caras, muito caras, são demoradas e são o quê? Elas são o quê? Genéricas. E tudo que uma mulher quer é colocar a identidade dela, é colocar algo para fora que seja dela e que faça sentido para ela. Se não fizer sentido para ela, ela vai ter mais dificuldade de publicar, de falar, de vender, de ensinar, de ter orgulho. Tem que fazer sentido primeiro para ela. E a coisa que mais faz sentido para nós é a nossa história. Porque ela é irrefutável. Ou seja, a nossa história ela é só nossa. Concordam? A sua história é só sua. Não tem uma história. Tem histórias parecidas, mas o que você viveu, o que você fez, a forma como você agiu, é só sua. Então, eu vou dar um vislumbre aqui, né? Vou dar um vislumbre de como estruturar isso. Vou começar aqui pela Gláucia, que ela é terapeuta familiar. E ela trabalha na preparação emocional dos filhos antes da adolescência. Então ela vai pegar crianças ali, né, de 10 a 12 anos. Ela também trabalha com casamentos em crise, fortalecimento emocional para mulheres, ansiedade, comunicação e dinâmica familiar. E ela diz que a principal dificuldade dela é comunicar de forma clara o trabalho dela, sem parecer mais um perfil de dicas para as pais. Isso aqui é muito importante. Agora que começa o jogo. Agora que o negócio funciona. Vamos lá. O que precisa ser entendido? Eu já falei isso para vocês. Todos vocês que atendem como nutricionista, terapeuta, advogado, qualquer coisa, qualquer um de vocês profissionais que atendem pessoas, a melhor coisa que vocês podem fazer é gravar ou escrever, né? Colocar um aplicativo. Hoje tem vários aplicativos para isso. Cássio, o Google Meet não transcreve a sessão. Como é que eu faço? Põe um gravador do WhatsApp. Transcreve, dá um jeito. Tem como. Por quê? Porque se você transcrever a sua sessão, vai acontecer algo muito doido. Que é o seguinte. Quando você está numa sessão, ou quando, por exemplo, a Natália, minha esposa aqui, oi meu bem, quando a Natália está dando aula, a forma da Natália dar aula é uma forma única, fantástica, porque a Natália ela consegue unir tanto a questão intelectual, né, a questão mental, quanto a questão física, onde a pessoa se sente muito bem ao fazer o exercício, ao mesmo tempo que ela entende o sentido por que ela faz aquele exercício. Esse é o método da Natália.
Imagina então que a Natália grava as aulas, porque quando você está lá dando a aula, ou quando a Andressa está lá fazendo a sessão, quando a Fernanda está lá fazendo a sessão, ou quando a gente está fazendo a sessão, nós entramos numa espécie de fluxo, certo? Nesse fluxo, muitas vezes, você para e pensa assim, eu nem sei que eu sabia disso. Eu nem sei que eu sabia falar sobre este assunto. Eu nem sei como eu consegui ajudar a pessoa, já que eu estou passando por um problema igual ou pior. Estou falando loucura aqui? Quantas vezes vocês já passaram por isso? Seja qualquer profissão. Qualquer profissão. A nutricionista está lá falando da dificuldade de evitar glúten e ela está lá comendo glúten e ela sabe que é difícil, mas quando nós estamos atendendo, seja qualquer uma, personal, psicólogo, psiquiatra, qualquer um, quando a pessoa faz uma pergunta para nós, abre uma caixa no nosso cérebro que ela só é aberta através da pergunta que outra pessoa faz. Porque quando nós mesmos a gente faz essa pergunta pra gente, ela não tem o mesmo peso, porque a gente meio que já sabe a resposta. Então não faz muito sentido a pergunta. Só que quando uma outra pessoa faz a pergunta, o nosso cérebro ele começa a fazer conexões em milissegundos e ele cria uma trilha neural que vai construindo um pensamento que esse pensamento só seria construído porque aquela pessoa fez aquela pergunta para você. Então, a Ariana que está aqui. A Ariana trabalha com marketing para médicos. Que é fantástico isso, é uma ideia fantástica. Porque médico sabe fazer tudo de médico, menos coisas que não são de médico, né? Então, eles não sabem, eles não gostam de gravar, eles não gostam de fazer post, né? Os médicos, eles têm problema com os outros médicos, porque, nossa, o que o outro médico vai achar de eu postar isso aqui? Não é isso? Fala, Brunão, beleza? Então, a Ariana, ela resolve um problema específico, muito específico do médico, que ele não consegue resolver sozinho. Tipo, eu vou fazer seu marketing melhor do que você mesmo faria. Por quê? Porque os médicos têm isso. Oi, Kênia, tudo bem? Então, veja bem. Todos nós aqui temos uma vivência. Todos nós aqui passamos por situações. Fizemos vários cursos. Lemos vários livros. E a gente vai lembrar de tudo? Não vai lembrar de tudo que a gente absorveu. No entanto, nós conseguimos acessar microconteúdos de tudo que a gente já viu na nossa vida quando existe a pergunta certa. Por isso que eu estou defendendo essa curadoria do seu intelecto. Essa curadoria do que você fala, né? Porque, a Fernanda aqui, a gente dá conselhos na exceção que serve pra gente mesmo. Na verdade, Paulo falou isso já. Paulo lá nas escrituras falou que ele pregava para ele mesmo. Eu sou o primeiro a ouvir isso aqui que eu estou falando. Ou seja, eu também estou falando isso. Ou seja, não estou falando nenhuma novidade aqui. Estou falando um negócio que sempre existiu. Não Platão, não Aristóteles. O Sócrates vai falar a mesma coisa depois. Antes, né, na verdade. Então, o que eu quero dizer? Para ontem, algo que vocês deveriam fazer, além de gravar as sessões, é fazer um inventário intelectual que você fez. O que é um inventário intelectual? Presta atenção.
Me agradeçam muito depois disso, tá? Vocês vão pegar todos esses cadernos que vocês têm aí de curso, que vocês fizeram, que vocês escreveram. Vão pegar todos esses prints de caixinha de pergunta que vocês fizeram. Vão pegar todos aqueles malditos PDFs que vocês baixaram e nunca usaram. E vai catalogar isso. Vai colocar numa pasta, mais ou menos dividindo. Cássio, o que está escrito? Tira foto de tudo. Tira foto especificamente de tudo que está ali. Kelly, conta para o pessoal como que foi a sua experiência de fazer isso. Tipo, como que foi? Né? Escreva aí enquanto eu estou falando. Quando você faz esse inventário, você consegue estruturar um formato de pensamento que você, um formato de construção de pensamento que você não conseguiria se não fizesse isso. É um negócio que há 2 anos atrás, se você fizesse, demoraria demais. Hoje, com a IA, cara, você faz isso muito rápido. Muito rápido. Porque você junta tudo, para pegar tudo. E se você aprender a subir da forma certa, coloca lá na IA e fala assim: cataloga isso aqui para mim. Organiza isso aqui para mim. Me mostra aqui o que eu posso usar e o que eu não posso usar. Entende isso? Tá? Não dá para fazer isso? Tá, entendendo isso? Uma faxina intelectual. Consegui ver a forma clara que eu tenho conhecimento que serve de obsoleto. Pronto. O peso de todos os cursos, livros, prints, blá blá blá, que vocês acumularam e está dentro da cabeça de vocês, é o que impede vocês de criarem e fazerem algo novo. Certo? É isso que impede. De verdade. Por quê? Porque você fica batendo em várias ideias ao mesmo tempo, várias formas ao mesmo tempo, e não chega a lugar nenhum. Por isso, você vai decidir: isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu não preciso mais, isso aqui eu jogo para fora. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar para vocês. Nesse sentido, voltando aqui para a terapia familiar, então aí agora eu estou falando da Glaucia, tá? Preparação emocional dos filhos antes da adolescência. Então, vamos primeiro, o que eu faria, tá, Glaucia? O que eu faria? Eu faria da seguinte forma. Vamos lá. Preparação emocional dos filhos antes da adolescência. O que eu faria? Eu chegaria lá no chat GPT e falaria assim: chat, eu quero fazer uma pesquisa profunda sobre crianças ou pré-adolescentes na transição da adolescência para transição de criança para adolescência. Quero entender tudo sobre as transgeracionais, ou seja, geração Z, geração milênio, geração Y, geração sei lá o que. Coloque tudo isso. Coloque quais são as tendências que devem acontecer. Coloque hoje qual é a maior dificuldade relatada pelos pais. Me mostre quais são os diagnósticos que mais se apresentam. E aí que isso é melhor. Assim. E aí, só de falar isso, veja, mas não é para estudar não, Fernanda. Não é para estudar, Fernanda. Esquece de estudar. Não é para estudar. É para fazer. Só de falar isso, veja. Chat GPT. Crie um prompt de pesquisa profunda acerca de X. Ok? Chat, crie um prompt de pesquisa profunda a respeito desse assunto, gerações, ele vai criar. E aí, se você tem... Eu tenho várias IAs, tá?
mas aí você usa que você tiver. Alguma vai ter que ser paga. Aí agora nesse momento eu sugeriria pagar. Mas alguma aí, talvez a Gemini, eu iria lá na pesquisa profunda do Gemini e falaria para ele pesquisar, porque aí o ChatGPT vai dar um prompt enorme. E aí ele vai pesquisar e ele vai te trazer um relatório. E esse relatório, ele vai te trazer possibilidades que você não veria. Veja, se você fizer uma pesquisa normal, não vai funcionar. Tem que ser no modo pesquisa profunda. O Perplexity é o melhor para isso. No entanto, não paguem ele porque vocês não vão usar. Então usem aí ou o ChatGPT pago, pesquisa profunda, ou o Claude, que é mais maravilhoso ainda, ou o Gemini. Isso, acho que o Gemini faz a pesquisa profunda de graça. Exatamente. Você vai no... Talvez o Notebook LM também faz. Ponto. Ele vai te trazer um relatório. Quando ele te trazer esse relatório, você só vai perguntar assim para ele: quais são as possibilidades que eu não estou enxergando no momento sobre esse assunto? Só pergunta isso. Ele vai te apresentar. Nesse sentido, o que vai começar a aparecer? Vai começar a aparecer o que ninguém está vendo, o que ninguém está falando, o que ninguém está fazendo, o que ninguém está buscando. Certo? Por quê? Agora você bem Cássio agora bem Cássio, tá? Bem Cássio. Preparação emocional dos filhos antes da adolescência. O que eu faria? Eu aprenderia sobre mangá, de verdade, sobre mangá ou sobre literatura que seja, e apostaria, pegaria lá, faria um prompt de pesquisa de novo, profunda, sobre os principais livros sobre esse assunto. Então, vai aparecer lá Harry Potter, vai aparecer lá o do raio lá, que eu esqueci o nome, o Percy Jackson, vai aparecer esses, e vai aparecer mais uns outros. Esse é o tipo de literatura que existe hoje para esse tipo de gente, certo? Pegaria isso. Aí depois que eu pegasse isso, eu descobriria e aprenderia. Aí eu chegaria lá, baixaria esses livros, falaria para o ChatGPT: aprenda com esses autores. Eu quero criar um ghostwriter a partir desses autores para criar livros para essa idade. E aí eu criaria prompts para isso. E então eu montaria um ghostwriter, ou seja, você dá a ideia e ele escreve. Depois disso, você entendeu como que eles constroem história? Você então vai começar a construir histórias, pequenos contos, para essa geração. Cássio, mas eles leriam? Vamos lá. Quem que paga a terapia para esses filhos aí que estão entrando na adolescência? Os pais. Agora pensa comigo. Isso aqui dá pra fazer no final de semana. Cássio, tá exagerando? É final de semana, não foi uma semana, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a IA ela fala assim, tempo para fazer as coisas, 3 meses. Aí você responde assim para ela: filha, IA, você não está entendendo, não sou eu que vou fazer, é você que vai fazer. Mas veja comigo. Imagina que você cria o seu método, presta atenção, o seu método de atender pré-adolescentes. Você desenvolveu o seu método de criar, né? Você ouviu lá as suas sessões, você desenvolveu o seu método. Como construir o seu método? Desenvolveu o seu método. O seu método, vamos supor, tem 6 etapas, né? Que é identificação no mundo, autopreservação,
mostrar a sua força no mundo, ser compreendido pelos pares, ser aceito que não sei o que lá, se sentir amado pela família. Pronto. Isso que eu criei na minha cabeça. Né? Você tem lá 6. Aí, você vai criar 6 histórias, ou 6 mangás, ou 6 contos, que cada uma fala de uma parte do seu método. Aí, veja bem, olha o tamanho da estrutura que você já tem. Você chega lá na sua internet, lá no seu Instagram, e fala assim, ó, tem esse livro que ensina o pré-adolescente a descobrir, desenvolver, melhorar isso. Tem esse livro, isso. Tem esse livro, isso. Ou seja, você tem uma coletânea de 6 livros. Agora, você deixa de ser uma terapeuta e você é uma referência em pré-adolescente porque você tem 6 livros escritos, porque você tem o seu método e quando alguém contrata o seu serviço, automaticamente, a cada semana, esse adolescente ganha um PDF para ele ler. E aí? Cássio, o que você falou é muita loucura, mas dá para fazer isso. E assim, eu faço uma frente de vocês, se vocês quiserem isso aí. Assim, ó. Não sei se a Natália tá aqui, minha esposa, mas a quantidade de histórias que eu já criei pro Antônio, assim, tudo bem, eu sou muito criativo. E sim, todos os dias eu conto uma história diferente pro Antônio. Cássio, todos os dias uma história diferente? Todos os dias uma história diferente. Ela é diferente. Talvez os temas meio que são iguais, mas é diferente. O que eu tô querendo dizer, essa ideia que eu dei agora é muito boa, né? E eu tive ela agora, tá? Eu não pensei nela. Eu falei, eu vou dar uma de Cássio aqui agora. Tive essa ideia, mas veja se não dá pra fazer. Imagina que pai e que mãe, me dá um retorno disso aí, se faz sentido o que eu tô falando. Que pai e que mãe não gostariam que uma terapeuta que tem uma coletânea de livros, que é interessante, que as pessoas gostariam, que funciona muito bem, que é um fenômeno e que vai engajar o adolescente, porque ele vai ter um livro. E aí depois que você crescer, o que você faz? Você faz uma tiragem, né, de livro físico, não é? Você tem uma tiragem de livro, físico. Aí a pessoa contrata lá a sua mentoria, sua sessão, ela recebe na casa dela lá a coletânea com 5 livros. Daria pra fazer. Eu atendi uma pessoa, eu tenho uma mentorada que ela fez isso de contos eróticos. Ela montou isso de contos eróticos. E ela vende na Amazon. Eu não vou falar o nome, não vou falar, porque, enfim, ela usa pseudônimo, né? Inclusive. Então. Mas foi esse exato processo aqui. Ela é terapeuta, tá? Ela é terapeuta. Na verdade, ela é psicóloga, terapeuta, especialista em sexualidade, onde ela tem muita dificuldade de explicar e de falar alguma coisa, mas quando é transformado em contos, porque os contos delas não é um conto erótico banal, é um conto assim, ó, tipo, a mulher que teve uma dificuldade de reconhecer o próprio corpo, entendeu? É nesse sentido. E aí ela tem esse livro, aí ela manda esse livro para paciente dela ler. É outro rolê, tá? É outro rolê, tá?
Para mulheres com problemas de relacionamento, sobre comunicação, não, eu cansei desse assunto. Cansei desse assunto. Esse assunto não funciona assim. Presta atenção, Fernanda. Ele não funciona dessa forma. Ele funciona quando a identidade da mulher é resgatada. Se a identidade da mulher, ela não souber quem ela é, se ela não se transformar, não tem como melhorar a comunicação, não tem como melhorar relacionamento e não tem como resolver negócio de traição. Esse é o meu ponto, tá? Esse é o meu ponto. Toda restauração começa por quem procurou lá o tratamento. É o cara que está traindo, ele deveria estar lá, assim. Não falarei desse assunto aqui. Arrumem. Tem um Jorge. Pô, você pergunta pra mim, tem o Jorge lá, referência nisso. Ele é referência. Ele vai conseguir te dar a resposta disso aí. Eu não tenho. Vou agora para uma outra aqui, tá? Para uma outra. Aqui, ó. Alguém tem perguntas? É o seguinte. Tem uma pessoa aqui que falou assim, ó, Cássio, eu quero falar sobre todo o universo feminino em geral, e aí arquétipo, rotina, feminilidade, amadurecimento, enfim, quero falar tudo isso. E ela falou que não sabia se ia ser influencer ou mentora, né? E ela disse assim, ó, a ideia é construir algo mais geral com a minha cara, misturando conteúdo mais profundo com as coisas do cotidiano. Tá? O que acontece? As mulheres, elas estão sem sentido, né? Elas estão sem sentido, sem referência. É isso que elas estão. Elas não têm referência. E você se comportar como uma referência hoje é você se expor muito. Por quê? Porque eu acredito que para uma mulher olhar outra como referência, ou você se torna uma professora mentora, e aí você vai ter que ir para uma metodologia própria, ou você vira influencer e você não cria conteúdo, você documenta a sua vida. São coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, seu filho deu birra, você vai mostrar como você resolveu a birra do seu filho. Ponto. Pessoal, vocês estão aí? Não sei se o chat travou. Então, aí esse é um lado. Ou você se torna uma especialista, uma professora, você estuda bastante para isso e aí o negócio acontece, tá? Você vira uma especialista, uma professora a respeito daquele assunto. Essas são as duas formas de fazer isso. Agora, o assunto feminilidade, ele é um assunto muito extenso, ele é infinito. E eu acho que qualquer pessoa que quiser falar vai ter resultado, com certeza. Mas, o que precisa acontecer? Precisa primeiro resolver uma questão emocional do o quanto você está pronta para ser criticada. Não tem como passar ileso por isso. Não tem. Tá? E aqui, essa pessoa que me deu algumas ela fez uma pesquisa e aconteceu aqui algumas coisas, né? Sobre falsas coisas que as pessoas falam sobre feminilidade, e aí agora eu já vou falar o que eu sugeriria, tá bom? Os vestidos das camponesas são maior cômodo. Até eu tentei me encaixar uma vez, mas não deu. Voz fina e forçada para ser feminina, até no andar e a fala.
que ainda é o que mais irrita. Ok. Isso é um estereótipo criado, não é? Enfim, ele tá aí, mas qual é o problema que está sendo resolvido? Assim, a gente tem que olhar para isso, porque você vai criticar quem está falando isso, ou você vai ajudar as mulheres que não sabem o que se vestir e se vestem como carolas, né? Porque aí seria influência. Você está só falando, você está comentando sobre o assunto, está falando mal daquilo, não é? Porque aí ficar falando, criticar, né? Ficar criticando determinado público, ele não faz, ele não traz audiência qualificada para venda. Veja por quê? Porque as pessoas só vão ficar concordando com você. Tipo, para que eu vou comprar algo de você? Ou por que eu vou comprar algo de você? Você não está resolvendo a minha vida. Nós dois só estamos concordando com algo. É isso que está acontecendo. Agora, quando aparece algo assim, se calar é ser paciente, quando na verdade a mulher está sendo omissa. Ok, aí agora a gente vai falar um negócio aqui, que esse é um assunto específico, beleza? Esse é um assunto específico, que é comunicação. Veja bem, comunicação dentro do relacionamento. Isso aí é um negócio a ser falado, porque as mulheres não sabem se comunicar, não sabem mesmo. Então, o que eu faria? Tá? Eu faria uma pesquisa profunda, como eu já falei antes, estudaria junto com a IA as maiores pessoas, maiores caras que falam, né, os escritores sobre comunicação, entenderia o que estaria ali, pegaria as sessões que você já fez ou o que as pessoas falam e desenvolveria um método, um padrão, um modelo. Ou seja, a mulher que é omissa, porque não sei o que lá, a mulher que fala demais, a mulher que... Enfim, todas as questões dessa comunicação. E principalmente daria exemplos disso. Principalmente colocaria exemplos claros disso, ou seja, da situação acontecendo. Quando você tiver a cena acontecendo, veja bem, agora eu vou falar o que dá certo, o que vende, tá? A pessoa ver a cena acontecendo e como ela deveria se comportar, como ela deveria falar. Por quê? Porque o que é vendido no mercado é conceito, não é como. Como assim? Seja paciente, seja longânimo. O que isso quer dizer? Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Como produto? Nada. Agora, você faz o seguinte. Vamos lá. O marido fica falando mal da esposa. Fica fazendo mal não. Fica fazendo piada na frente dos outros casais quando eles estão juntos. Como a esposa deve falar isso para ele? Porque aí ela vai falar assim: quando eu falo para ele, Cássio, que eu não gosto que ele fica falando de mim na frente de outros casais, ele fala: larga de ser chata, isso é só brincadeira. Nossa, não pode nem fazer brincadeira. Tava só brincando, tava todo mundo brincando, tava todo mundo falando isso. Não é isso? Não é isso que acontece? E aí ela se cala, porque ela não sabe como falar isso. Bem, tem que existir uma sequência de falas disso. Ou seja, ele falou isso, a mulher tem que falar aquilo. Ele falou isso,
né? Então você tem que, depois que você mapeou tudo, você vai catalogar no mínimo umas 20 cenas que acontecem. Beleza? Quais são as 20 cenas que acontecem? Normal, igual essa cena que eu falei, acontece muito. Qual outra cena que acontece? O cara fala alto, brigar, e aí a mulher acha ruim, e aí o cara culpa a mulher, ele inverte. Fala, mas foi você que me fez agir daquela forma. Eu perdi a cabeça por sua causa. Se você não tivesse falado ou feito aquilo, eu não teria feito dessa forma. Não é assim? Tá. Você tem que ter uma solução prática para todas essas. E aí, qual que é o segredo agora? É muito fácil fazer isso hoje. Porque você dá umas 5, a IA consegue te dar mais umas 5, você edita e melhora. E aí você faz as falas, aí dá pra você ir lá no notebook LM e criar um áudio, dá pra você editar e criar um áudio onde tudo vai estar lá escrito assim, ó, vai ter como se fosse uma simulação, e aí vai estar lá como a mulher deveria falar nesses casos. Ou seja, ela vai resolver o problema dela de fato. Porque o problema dela não é comunicação. O problema dela é autoconfiança. O problema dela é medo de ser abandonada. O problema dela é achar que se ela falar algo que ele não gostou, é ela que está errada. Esse é o problema. O problema nunca foi comunicação. O problema, ela acha que ela vai ser abandonada e não vai ser ninguém. Isso falta repertório, muito repertório, muito. É por isso, pessoal, que o que deveria ser, né, é literatura e cinema. De verdade, é literatura e cinema que resolveria a grande parte desses problemas. Só que a galera não vai ler. Então, hoje, a IA, ela te dá a possibilidade de criar em formato digital essas possibilidades. Por que aqueles cases, né? Aquelas sketches de piada de casal funcionam tanto? E a gente ri, né? As pessoas riem daquilo. Porque tá retratando a vida. Mas como é nas redes sociais, tem que ser engraçado, porque ninguém quer ver alguma coisa chata nas redes sociais. Agora, dentro do curso, se tiver aí precisaria de ator, né? Não vai funcionar ser sketch. Então, mas daria para colocar em formato de áudio, daria para colocar em formato de diálogo, numa história, inclusive. Porque o que vai resolver o problema de fato dessa mulher, de feminilidade, ela acha que ela não é feminina se ela, sei lá, se impor em determinadas situações. E não tem nada a ver. E aí, como que você explica isso? Esse aqui é o lance. Assim, como que você vai estruturar isso? Tem que ser em um formato não de conceitos, mas de exemplos práticos, específicos, onde existe uma cena narrada na cabeça da pessoa. Então, aí, quer ver? A Fernanda, caso típico aqui, ó. As mulheres confundem submissão com omissão. Todo mundo já sabe disso, Fernanda. Aí você vai me explicar agora o que é submissão e o que é omissão. Pronto. E aí, o que resolveu? Nada. Você deu um conceito só pra mim. Entendeu? Exato. Eu estou te falando o que não deve ser feito. Não, essa frase aí, as mulheres confundem submissão com omissão, ela é dita pelo raio de todos os terapeutas que existem. Se você falar a mesma frase que eles, o que vai acontecer? Você vai ser ignorada. Tipo,
Não tem nada novo. Tá. Quer ver? Vamos lá. Quem aqui, só coloca um joia, eu. Quem aqui já ouviu essa frase? As mulheres confundem submissão com omissão. Quem aqui já resolveu isso? Quem aqui já ouviu essa frase? Vai, coloca aí eu. As mulheres confundem submissão com omissão. Quem? Agora eu vou te desafiar, tá, ô Fernanda? Me fala isso de uma forma que só você falaria. Isso, Gabriel. Boa, Gabi. Boa, Gabi. Há uns 5 anos, isso. Exatamente. Agora, me fala de uma forma que, Fernanda, me fala aí de uma forma aí que só você falaria. Ninguém mais ouviu falar de submissão e omissão como você vai falar. É aqui que está o segredo. Se não for isso, não tem jogo. Vocês vão ficar no limbo. É um limbo total. Certo? A Fernanda vai pensar agora. Vai pensar muito. E aí... Tá bom, Fernanda. Ok. Perguntas, pessoal. Perguntas. Vai, façam perguntas. Tá bem ruim, Fernanda. Submissão não é aceitação de tudo. Tem coisas que precisam de ação e limites. Ou seja, o que você disse? Nada. Submissão não é aceitação de tudo. Aceitação de tudo o quê? Tem coisas que precisam de ação. Quais ações? Que limites? Qual é o limite? Entendeu? Dá algo aí, velho. Dá algo aí pra resolver meu problema. Se não resolver meu problema. Façam perguntas. Ô, Angélica, eu tenho que te fazer algumas perguntas antes de continuar. Já. Não é nem dar nome. É criar uma cena na cabeça da pessoa. Vocês têm que criar essa cena. E aí a IA consegue fazer isso. Tá? A IA consegue criar essa cena. Eu vou deixar aqui para vocês uma coisa aqui, tá? Lá no grupo eu vou deixar um prompt para você descobrir o seu próprio método, tá? Talvez, Noemi. Exatamente. Para ajudar aqui, vamos lá. Omissa e submissa, tá? Faça o teste para saber se você é omissa ou submissa. Vou criar aqui agora na frente de vocês, porque enfim, vou fazer aqui agora, tá?
vamos lá. Para criar conexão com o público, seria criar uma situação cotidiana e desejar seria como um exemplo de mulher submissa. Por exemplo, Gabi, eu vou fazer isso aqui agora, na sua frente, tá? Tá. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar. Vocês têm que esperar, né? Beleza. Isso. Ó, eu tô fazendo aqui, velho, bem male, tá? Tô usando chat GPT. Nem tô usando o meu Claude aqui para não gastar meus tokens de hoje. Então, exemplo, quando o homem em uma conversa grita e é grosseiro, a mulher deixa pra lá e finge que nada aconteceu. Tá bom. Isso aí acontece. Não use verbo e posicionar. O que é posicionar? É ficar parado, assim, igual um soldado? É fazer um negócio de karatê? É falar que é inaceitável, que não se repita, que voltará a falar. Não, Fernanda. Fernanda, ela já sabe disso. Ela não dá conta de falar, filha. Ela não dá conta, ela não consegue. Você acha que ela vai falar assim? É inaceitável que isso se repita, que voltará a falar. Você não fale assim comigo, tá bom? Ela vai falar isso? Vai, Fernanda? Explica pra mim. Vai ou não vai? Tá perguntando, eu vou responder. Vai, não vai? Tá bom, Fernanda, mas a gente quer saber. Tô explicando, velho. Tô explicando. Eu tô explicando, mostrando. Qual que é a diferença do quê? Qual que é a diferença do quê? Qual que é a diferença do quê? A minha visão? Não existe a minha visão. A diferença do quê? Vai. Faz a pergunta. De omissão e submissão? A diferença é que é o seguinte. Ai, Cássio, não fala isso.
Vamos lá. Vamos lá. O cara, o marido, tá bom? O marido, ele entende os conceitos cristãos, ele vive uma vida cristã, ele vai à igreja, ele concebe o que é um matrimônio, ele entende isso, o marido. Vai na Andressa aqui, ó. A Andressa tá indo bem. Vai indo no trem da Andressa aqui, mas enfim. Vai, a Andressa vai responder tudo aí, ó. Pergunta aí que a Andressa responde.
pegar alguém falando mal aí, eu vou tirar da live. Eu sou aluno do Dr. Jorge, a história do meu casamento com tudo hoje. Mas tem horas que devemos impor. Com certeza o Jorge ensina a pôr limites. Com certeza. Questão. Cuidado aí, galera. Cuidado aí. Cuidado aí. Ixi. Se alguém falar mal aqui, eu vou tirar. Não é pra falar mal de ninguém aqui. Ô Wang, me atualiza aí o que aconteceu. Deixa eu ver aqui se deu certo. Vou colocar lá no grupo, tá? Vou colocar lá no grupo. Ô Pri, fecha o grupo. Eu vou colocar o link lá no grupo. Isso. Fernanda, tá super certo. Como que impõe limites? Explica para o tio. Como que impõe? Então, é que é o seguinte. Acontece que é difícil se impor sem ser chata. E daí se você é chata? Não? Entendeu? Se você está certo à luz do que é o casamento, se você está sendo chata pro marido, ele está errado, mas você está fazendo certo. É muito simples. Vão lá no grupo do WhatsApp, façam um teste. Façam um teste. Vai lá, Fernanda. Vou ficar aqui na live esperando. Que horas que eu atendo, Pri? Que horas que eu atendo, Pri? Por favor. Ué, mas se é chato, deixa eu te falar. Se a gente corrige uma criança e a criança te chama de chata, isso é falta de amor? Hein? Então tá errado, né? Não faça barraco. Aí vai entrar na metodologia. Aí vocês que se viram aí. Vocês que se viram aí. Fazer barraco por causa disso aí é insegurança. É falta de respeito. Entendeu? O marido não se comportou com respeito em relação à esposa. Você vai fazer barraco? Não. Você vai ser uma pessoa mostrar o quanto aquilo é desrespeitoso e por aí vai. Deu certo? Eu nem cliquei, nem fiz. Não. Deus meu. Meu Deus do céu. Lá, lá, lá.
Faz aí o teste aí, o que vocês acharam? Eu vou fazer aqui. Começou muito bem. Pessoal, e ficou bom assim, porque enfim, eu tenho um monte de configurações aqui que já faz ele ficou confuso, né? Ficou meio confuso. Mas dá pra ir. Ficou confuso, mas dá pra ir. Então, o que você tá fazendo aqui, Léa? Não dá conta? Tchau. Não dá conta? Ué. Mãe de multidões. Você tem 4 filhos, ué? Ué, é isso? Mãe de multidões? Quantos filhos você tem, Léa? Eu prometi pra mim que eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Quantos filhos você tem, Léa? Povo vitimista do caramba. Quatro, beleza. Pessoal, só uma pergunta aqui. Ser mãe de 4 filhos é ser mãe de multidões? A pessoa que fala que tem 4 filhos e se denomina mãe de multidões, essa pessoa é o quê? Mãe de multidões? Alguém me explica isso aí. Por favor. Não. Sem falar das antigas. Esquece as mães que teve 10, 15. Esquece. Tô falando hoje. Uma mulher que tem 4 filhos. E a pessoa fala assim, mãe de multidões. Ela não tá falando assim, ó, tem muitos filhos. Ela não tá falando... sei lá, dá muito trabalho. Ela tá falando mãe de multidões. Pois é, Abraão teve quantas pessoas? Teve quantos filhos? Quantos? Todo mundo. Ou seja, você está se comparando com Abraão. Entende aí que não dá, né, velho? Não dá. Entendeu? Vocês contam uma história muito errada da vida de vocês, aí eu posso dar a ideia que for no mundo, vocês não vão fazer. Essa que é a verdade. Entendeu? Eu não tô falando que é fácil, tá? Não tô falando que é fácil. Eu tô dormindo sentado no sofá com a Cora, porque ela não consegue respirar direito, porque tá muito gripada, tem 3 dias no mínimo. Não tô falando que é fácil, nem um pouco. Mas eu ter a possibilidade de cuidar do meu filho na minha casa, poder fazer ele dormir melhor,
Cara, é isso, é para isso que um pai serve. É óbvio que eu fico mal-humorado, é óbvio que eu fico cansado, é óbvio que eu dou patada, sei lá, é óbvio, mas que grande, de verdade, que possibilidade eu tá lá com a minha filha, assim, ó, abraçando ela, e é graças a mim que ela vai dormir melhor. Olha que oportunidade. Mas eu poderia contar uma história, outra história aqui. Tô cansado, tô com olheira, nossa, amanhã eu vou fazer uma live devagar, nossa, meu pensamento vai estar lento, nossa, como é que eu vou fazer com as outras coisas? Não, nossa, eu vou engordar, né? Porque sem dormir, aí você come, né? E, pô, a olheira tá grande, né? Muito grande, né? Nossa, a esposa que deveria estar aqui, porque eu que trabalho fora, poderia contar a história que for aqui, velho. Mas existe só uma que vale a pena ser contada, só uma, que é que tem um propósito, assim, ó. Cara, a criancinha, eu fiz um vídeo dela hoje. Ela pode dormir porque eu tô lá ajudando ela. Olha que grande. Que mais que um homem ia querer da vida? Fala pra mim. Que mais? Tipo, isso é propósito. Isso é que é propósito. Assim, não tem outra coisa que seja propósito. Assim, eu sou um homem, sou um marido, sou um pai. Eu sou um pai. O que pai faz? Cuida. Eu tô cuidando. Então eu tô sendo pai. Caramba! Tipo, caramba! Se eu sou um homem, sou um marido, sou um pai, estou cumprindo com o meu propósito, a minha vida então vale a pena. Então eu vou estar cansado, não sei o quê, mas eu não tenho direito de ficar triste com isso. Não tem. A gente pode ficar cansado, exausto. E outra, eu não estou comparando com vocês. Eu estou contando a minha história aqui, tá? E eu nem falo das minhas coisas. Eu nem falo. Eu estou falando aqui. Porra, aqui ó, tô tomando um energético na hora do almoço, jovem. Aqui ó. E nem achei o Red Bull do Neymar. Teve que tomar esse aqui. Por quê? Porque eu tenho que tomar aqui, ó. Todo mundo falando aqui, cara, você tem que tomar isso aí, que não sei o que. Tem, se não tomar, não vai. É isso aí, jovem. Pronto. Eu acho que eu tô feliz de tomar isso aqui. Não, eu tô feliz porque eu tô cumprindo um propósito maior. Agora, mãe de multidões, fizeram o teste. Ó, deixa eu terminar isso aqui. Imagina, quando você tem um teste, igual eu fiz ali, você pode ter um método e você vai de verdade ensinar as mulheres que quando elas falam, não é uma questão de submissão e omissão, é uma questão de quem elas são. Como assim? Uma esposa que edifica sua casa, ela fala, independente se o marido vai gostar ou não. Ela fala porque isso é o melhor para o casamento. E se o cara não gostou, não ouviu, sei lá o que, é porque realmente ele precisa de ajuda. E isso não quer dizer que Cássio, mas aí se eu falar e eu achar que eu sou chato, ele vai me trair. Então, mas quem tá errado? Quem tá errado? Vai, fala pra mim quem tá errado. Cara, né?
Ou é você? Ou você acha mesmo que se a pessoa fica calada, se ela é submissa ou omissa, vai fazer com que o cara não faça o que ele quer fazer? Não, galera, não é esse o jogo. E olha pra você ver, no teste que eu fiz, eu envolvi uma questão de submissão e omissão cristã. Mas veja, se vocês fizerem, não vai dar, porque, enfim, eu penso muito rápido, então eu escrevi 8 frases de Santo Agostinho no meio do conceito de casamento do teste, que fez com que o teste levasse daquela forma. Então, assim, você tem que fazer a pesquisa, tem que, né? Então, nem isso não devemos deixar de falar, porque o outro vai pensar, não é isso, é assim, ó, eu tenho que falar porque é o certo falar. É o certo falar. É isso que Deus espera de mim, que eu fale. Eu mexi que tal aí. Bem, vou deixar um prompt ou 2 lá no chat, no grupo, e aí vocês testem eles, tá bom? Um grande abraço, valeu.